Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui, resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu sou. Bebê gato, do que eu sou acostumada a fazer aqui. Hoje eu vim aqui contar pra vocês o dia que eu fugi de casa. De casa 2 vezes, quando eu era novinha. Lembrando bem, gente, que eu não entendi o que eu estava fazendo, tá? E eu tinha muita mania de falar que eu ia fugir de casa. A minha mãe não fazia o que eu queria, eu falava, vai fugir de casa. Até que um dia minha mãe falou assim, então tá bom, você vai fugir de casa? Então tá, eu vou fazer sua mala, vou colocar suas roupas, vou pôr sua mala lá na rua. Vai, pode ir. Eu quero ver onde você vai dormir, o que você vai comer, você vai morar na rua. Parou, gente, acabou. Foi a última vez que eu falei que eu fugi de casa. Bom, enfim, continuando a história. A primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha 1 ano e pouquinho. Dessa história eu não me lembro, assim, meu pai e minha mãe que conta, assim, né? E eu acho que eu tinha 1 ano. Se eu tiver errado, vou perguntar à minha mãe, eu coloco aqui embaixo se tiver errado, mas é 1 ano e pouco, por aí. E a minha mãe estava dando aula de matemática para a cunhada dela, né? E eu tava querendo brincar, né? Claro, criança de 1 ano quer brincar o tempo inteiro, né? Eu tô lá, mamãe isso, mamãe aquilo, mamãe quero brincar. E aí a minha mãe pegou e falou assim, Débora, cadê a cabeça da boneca? Ela me deu um corpo de uma boneca lá, sem cabeça. Cadê a cabeça da boneca? Vai procurar a cabeça da boneca, né? Pra ver se eu dava um pouquinho de sossego, né? Tá, e continuou, né? Dando aula lá pro cunhado dela, aula de matemática. E aí, né, passou-se um tempo, ela tá lá, de boa. Aí, de repente, peraí, mas tá muito calmo, tá muito silêncio, né? Tá aprontando alguma coisa. Quando foi me procurar, cadê? Cadê a criança, gente? Minha mãe ficou louca. Minha mãe saiu na rua, me procurou pra tudo quanto é lado, porque ela viu que o portão tava aberto, né? Me procurou e saiu perguntando na rua pra todo mundo se alguém tinha me visto, se alguém tinha visto uma menina pequenininha, loirinha, que eu era loirinha, eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem. E saiu perguntando pra todo mundo se alguém tinha visto uma menininha loirinha, pequenininha, passando lá e ninguém tinha visto, até que ela achou um senhorzinho que tinha me visto passando. E aí o senhorzinho pegou e falou, eu vi uma menininha, pequenininha, loirinha, acabou de passar, acabou de subir essa rua aqui. E, gente, meu pai, esqueci de falar, meu pai trabalhava num clube que era relativamente próximo onde eu morava. Ele era segurança nesse clube, né, porteiro, sei lá. E aí, era relativamente perto, assim, pelo que eles contam, eu entendo que eram tipo uns 4, 5 quarteirões pra cima de casa, era perto, né, e aí... Ele pegou, aí o senhorzinho pegou e falou, sabe, uma menininha subindo nessa rua aqui, sozinha. E aí minha mãe foi correndo, ela e a cunhada dela. Quando ela tava subindo a rua, ela me viu lá longe, na portaria do clube, nos braços do meu pai. Gente, pra vocês verem como criança, pode ser a idade que for, presta atenção em tudo e aprende, gente. Eu tinha 1 ano e pouco, eu fui sozinha da minha casa até o clube. E olha o risco que eu corri, gente. Hoje que eu entendo, hoje assim, gente, que eu sou mãe, que eu entendo, mas eu fico pensando, gente, o risco que eu corri. Eu era um bebê de 1 ano andando na rua sozinha, com certeza eu atravessei rua sozinha. E o risco que eu corri de um carro me pegar, de alguém me pegar, sabe? E assim, nossa, é Deus que olha as nossas crianças, gente, porque é cada uma que acontece. Que só por Deus. E aí minha mãe, na hora que ela tava subindo na rua, que ela me viu nos braços do meu pai, ela já ficou aliviada, né? E aí diz o meu pai que achou que a minha mãe tava comigo. Por isso que ele não tipo assim, o que essa menina tá fazendo aqui sozinha? Eu vou pegar e levar embora pra casa. Meu pai achou que a minha mãe tava vindo logo atrás, sabe? Tipo assim, que eu apareci primeiro e a minha mãe ia chegar. E realmente minha mãe chegou, mas, né? Ela tava me procurando. E, nossa, gente, que perigo, né? Pra vocês verem, a gente tem que prestar bem atenção no que a gente fala e faz perto de criança, porque eles gravam, né? E a segunda vez que eu fugi de casa, eu tava um pouquinho maiorzinha, assim, porque eu me lembro... Eu tenho flashes, na verdade, desse dia. E eu acho que eu tinha por volta de uns 5, 6 anos, por aí. E aí, meu pai trabalhava à noite, de segurança, de novo, só que ele trabalhava em outro lugar à noite, e durante o dia ele estava em casa, então, e a minha mãe trabalhava durante o dia, então estava só eu e ele em casa.
E assim, quando eu era mais novinha, a gente tinha muito costume de ficar na rua, de brincar na rua, ir na casa da coleguinha, pegar a bicicleta e rodear o quarteirão. Eu amava andar de bicicleta e rodear o quarteirão. Então a gente pegava a bicicleta, rodeava o quarteirão e tal. E aí, né, meu pai estava dentro de casa fazendo almoço. Aí, gente, tava eu e umas amiguinhas lá. E a gente teve a brilhante ideia, meu pai tava dentro de casa fazendo almoço, a gente teve a brilhante ideia de simplesmente fugir de casa, sabe? Simplesmente, fugir de casa, a gente não tá fazendo nada mesmo. E aí, a gente pegou e fugiu. E aí, o que a gente fez? A gente pegou cada uma vassoura, não tô brincando, gente. A gente pegou cada uma vassoura, montou na vassoura e fomos embora de vassoura. E aí, quando meu pai deu falta, né? Tipo, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu imagino que um deu falta e foi na casa do outro procurar a filha, e aí descobriu que a filha também não tava, e descobriu que a outra filha não tava, sabe? Tipo, eu lembro que tinha uma multidão de mãe e pai, assim, todo mundo louco procurando. E aí a gente tava indo, né, bem de boa lá, todo mundo montado na sua vassoura. Vassoura. E aí teve umas que tinham até uma malinha nas costas, pra vocês terem noção. E aí, ao longe, eu escutei meu pai me chamando. Eu escutei meu pai, Débora, Débora. E aí já veio outras vozes de outras mães. E aí teve uma dessas, ai, minha mãe vai me matar. Já começou a chorar, porque a mãe ia bater, né? E aí eles acharam a gente. Eu tenho um flash de memória dessa hora, do meu pai me gritando. E aí a gente tava num lugar assim, gente, que não tinha nada, nada. Eu lembro que tinha um terreno assim, baldio, não tinha casa nenhuma. Tinha umas casas assim, bem longe, assim, sabe? E mais uma vez, o perigo, gente. O perigo que eu e essas meninas a gente correu. Não era muita menina, não. Eu acho que eram umas 4, 5 meninas. O perigo que a gente correu. A gente tava num lugar que não tinha nada, assim, sabe? E era um bairro relativamente perigoso, esse bairro que a gente morava. E assim, e é aí que eu penso na importância que os pais têm nessa parte assim de instruir os filhos, sabe? De não sair sozinho, de não conversar com estranhos, né? Porque, gente, é muito importante isso. Só abrindo um parênteses aqui, a gente nessa época morava do lado de uns vizinhos nossos, que eles eram assim meio barra pesada, sabe? E eu lembro uma vez que eles estavam um monte, assim, de cara, assim, na porta de casa, né? E eu e uma amiguinha minha andando de bicicleta, assim, bem na porta, assim, de casa mesmo, sabe? A gente não tava longe. E aí eles começaram a chamar a gente, né? Um deles pegou e falou assim, vem cá, falou assim pra mim, vem cá, deixa eu ver sua bicicleta. Nossa, que legal sua bicicleta, vem cá, deixa eu ver sua bicicleta. E eu já saquei, porque a minha mãe já vinha, conversava comigo, né, essas coisas, não dá, não conversar com estranho, se te chamar você não vai. E aí eu já logo saquei, e a minha amiguinha pegou e saiu correndo com a bicicleta dela, e eu peguei e entrei. Na hora que eu tava quase entrando, se ele começou a vir pro meu lado, eu entrei correndo. E aí eu falei pro meu pai, na hora que meu pai saiu lá de fora, já não tinha mais ninguém. Então, sabe, tipo, se fosse uma coisa inocente, meu pai ia sair lá e não tá lá de boa, né, se não fosse nada demais. Mas eu acredito, assim, que, né, não era nada inocente. Então, a importância assim, da gente instruir os nossos filhos, da gente conversar com os nossos filhos e prestar atenção, gente. Não que eu tô colocando a culpa na minha mãe da primeira vez eu ter fugido, gente, jamais. Porque eu sou mãe, eu sei que não é fácil, né? Você cuidar principalmente de um bebê de 1 ano. Mas, assim, a importância, igual eu já era maiorzinha da outra vez que eu fugi. Então, a importância que tem a gente instruir os nossos filhos para não fazer esse tipo de coisa, né, gente? E aí, mas criança é criança, gente. Porque, igual eu tô falando, a minha mãe sempre me instruiu para não fazer esse tipo de coisa, eu fiz, né? Então, foi isso, gente. Meu pai não brigou comigo. Teve algumas que apanharam, lógico, né? Meu pai não me bateu, assim. Ele brigou muito comigo. Ele me falou que eu não podia fazer esse tipo de coisa, que era perigoso, né? Porque os meus pais, eu nunca apanhei dos meus pais, nem do meu pai, nem da minha mãe. Porque os meus pais vieram de uma criação bem rigorosa. E eles apanhavam muito dos meus avós, tanto o meu pai quanto a minha mãe. E eles tinham o mesmo ideal, desde assim, que eles casaram, tinham o mesmo pensamento de não fazer com os filhos o que os pais fizeram com eles,
né? Porque a minha mãe tem aquela linha de pensamento e meu pai também, que para educar não precisa bater, né? Eu também tenho. Mas eu também sou da opinião que se precisar dar uns tapas, né? Mas eu evito ao máximo. Então é isso, gente. Eu só vim aqui contar essa história pra vocês. Quando eu fugi de casa, e eu parei de falar que eu fugi de casa o dia que minha mãe falou: você vai fugir? Então tá, então vou arrumar sua mala, pôr lá na rua, você vai. Aí parei, né, gente? Aí nunca mais eu fugi de casa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Então é isso. Deixe seu like se tiver gostado do vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!